Fala, minha rapaziada, começando mais um Tribuna e dessa vez eu tô recebendo um amigaço que a rádio me deu, que o trabalho, o jornalismo me agraciou nessa pequena carreira por enquanto que eu tenho, mas eu fico muito feliz de estar recebendo esse grande amigo aqui. Antes de mais nada, você que está acompanhando o Tribuna, eu peço para você se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa um comentário aqui também pra gente saber mais de vocês, pra gente conhecer mais da nossa audiência. Você tá gostando do Tribuna? O que você tá achando? Hoje você tá vendo que eu não tenho companhia aqui na apresentação, mas nos próximos episódios a gente volta com a programação normal. Hoje eu vou comandar as atenções aqui. Vai ser um bate-papo muito maneiro, porque eu tô recebendo um convidado muito especial, meu grande amigo Valdir Luiz. Que prazer ter você aqui comigo, Valdir. Gustavo, um abraço para você, que prazer. Primeiro, conhecer você, conviver com você, que é um ser humano espetacular, um grande amigo que eu fiz no rádio. E receber o seu convite me deixou muito orgulhoso e feliz de poder participar com você aqui, contar um pouco da minha vida profissional, falar da minha carreira, contar a história. Muito prazer estar aqui. Você faz parte daquele grupo de amigos que eu conquistei nesse curto período que eu estou na Rádio Tupi, onde eu me sinto realmente em casa e cercado de gente maravilhosa. Pô, Valdir, eu fico muito feliz, sabe por quê? A gente tava brincando aqui antes, né, nos bastidores, a gente começou a contar algumas histórias e eu já tava rindo antes de ouvir as histórias que você vai contar. Que algumas a gente já começou a contar em algumas conversas aí ao longo desse tempo todo. Então, assim, cara, eu fico muito feliz de receber você aqui, porque é genuíno o carinho que eu tenho por você, a graça que a gente faz quando a gente tá contando história, contando piada, falando brincadeira, e nos bastidores antes dos jogos, nas jornadas e tal. Então, assim, quando a gente botou esse projeto em prática, eu falei pros outros dois parceiros que estão aqui, o Rodrigo e o Pablo. Falei com eles, ó, tem um convidado que a gente tem que levar. A nossa agenda tem que bater com a dele pra gente levar o Valdir, porque o Valdir tem muita história. É uma resenha engraçada, a gente vai rir o tempo inteiro do bate-papo, porque o Valdir é muito gente boa. Eu queria já te perguntar, Valdir, como é que tá a fase da tua carreira agora? Você tava muito tempo trabalhando numa rádio, você agora tá num outro novo projeto aqui na Rádio Tupi. Como é que é essa história toda? Olha, rapaz, eu estou muito feliz, olha, porque eu sempre sonhei em trabalhar na Rádio Tupi. Em 1985, contando uma história, eu estava trabalhando, eu comecei minha carreira, eu fui estagiário até 80. Em 80, minha primeira carteira como repórter na Rádio Capital, que agora praticamente não existe mais, Rádio Capital, no Rio de Janeiro. E aí, da Rádio Capital, eu fui para a Rádio Bandeirante. Em 85, eu cobria Botafogo e eu fui chamado para ir para a Rádio Tupi, pelo Ronaldo Castro, que era o chefe de reportagem, o chefe de esporte era do Alcei Camargo. Aí eu fui lá, acertei tudo, ia começar no dia 1º de julho. Como eu já tinha um currículo na Rádio Nacional, onde eu tinha sido estagiário, com Zé Carlos Araújo, o falecido Osto, Mendes, aquela galera toda, Deni, aquele pessoal todo da equipe do Zé Carlos, eu recebi uma ligação em casa, no dia 20, uma segunda-feira, não esqueço, me lembro como se fosse o dia 27 de junho, recebi uma ligação em casa porque houve uma debandada da Rádio Nacional para a Rádio Globo. Foi Zé Carlos, foi Maurício Menezes, foi Heraldo, foi o Washington, muita gente, e a Rádio Nacional abriu um brecha. Aí um belo dia eu estou em casa, de manhã recebi uma ligação para mim comparecer lá, que tinha oportunidade de ser contratado, porque tinha vaga. Porque como a rádio do governo, não tinha concurso, mas era vaga, tinha que ser preenchida a vaga. Aí eu fui lá, cheguei lá, me apresentei ao Milton Gonçalves, aquele saudoso ator, que era gente boa demais. Aí ele falou, ó, tem um currículo, tem aqui, você quer? É isso aqui o salário. Eu falei, pô, agora. Aí eu falei, só uma coisa que eu queria pedir, falei para ele, eu tenho que ir lá na Rádio Tupi, que eu tinha um acerto com a Tupi para começar 1º de julho. Na época o diretor era o Odair Marzano, eu quero começar, eu quero ir lá. Aí fui lá na Rádio Tupi, que era na Rua do Livramento ainda. Sim. Aí fui lá, e a Rádio Nacional era na Praça Mauá. Fui lá rapidinho, peguei um táxi, fui lá rapidinho. Chamei o Doce, falei, Doce, olha só, aconteceu isso, a Rádio Nacional vai me dar 3 vezes mais do que vocês estão me dando. Nossa Senhora. E é um emprego garantido, né? Sim. Aí ele falou, não, tudo bem, não tem Por ser do problema. governo, tu não podia ser mandado embora, por exemplo. Só se você fizesse uma cagada lambança, entendeu? Uma lambança total. E mesmo assim, daí ter formação de inquérito administrativo, sim, entendeu? Ou se você faltasse 30 dias, porque nunca eu ia fazer, pô. Então, fiquei 39 anos lá. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá, falei com o Dolce, não,
Eu falei com o Dalcei, agradeci ele, o Ronaldo, como é a vida. 4 anos depois, ele foi ser meu chefe na Rádio Nacional. Aí, tá vendo? Entendeu? O mundo é engraçado, porque rapaz. todo mundo se conhece. Todo mundo mundo se conhece. Todo mundo trabalha junto, todo mundo já Não. fez alguma coisa junto um com o Então, outro. eu trabalhei 39 anos na Rádio Nacional e recebi um convite da Karen Calixto, com a pessoa que eu gosto muito, já tinha convivido com ela nos anos 2000, junto com, que ela sempre foi a produtora do Zé Carlos Haroldo, do Garotinho. Trabalhei com a Karen na CNT e na Band. E aí a gente sempre teve uma boa relação de amizade, aí surgiu a oportunidade. Eu fui levado para fazer o giro pelo Edilson, né? Depois eu saí, porque eu precisei operar o quadril, voltei para Nacional. Fazer a lanternagem. Fazia a lanternagem, como você falava, fiz a lanternagem. E aí surgiu a oportunidade de... Eu me aposentei no dia 17 de fevereiro. Uhum. Aí, 1º de março, eu comecei lá e continuei. E, em princípio, era Ninguém só pra mandou fazer embora, férias. né? Em princípio, era só para fazer férias. Mas, graças a Deus, agradecer a Karen, ao Marquinhos, ao presidente Josemar, ao Tufi. A gente está lá. E muito feliz, cara. Olha, eu me sinto bem feliz na Rádio Tupi, sabe? Trabalhei 39 anos na Rádio Nacional, não tenho o que falar. Passei por grandes chefes, fiz grandes amigos, não tem nenhum problema com ninguém, mas reencontrar Penido, Garotinho, Heraldo, pessoas que são maravilhosas, conhecer pessoas como você, Vitinho, galera toda, sabe? Já tinha trabalhado com o Ayrton, com o Sérgio Guimarães, ali eu me sinto em casa, estou muito feliz. Olha... Tu voltou para uma casa que ainda não tinha sido sua. E que eu queria. E tu queria. E a minha mãe, onde quer que ela esteja, ela deve estar feliz, que ela sempre queria que eu trabalhasse na Rádio Tupi. Isso é muito Minha legal. mãe era ouvinte da Rádio Tupi direto. Então, estou muito feliz, cara. Eu parece que estou começando a carreira. Isso é muito legal, Valdir. Isso é muito maneiro. E tenho o prazer de chegar lá, chego lá, brinco com todo mundo, pessoa bacana. Um ambiente, realmente, a Rádio Tupi é uma família. Aquilo que diz... O lema não é brincadeira. Mas é um ambiente. Eu não vejo trairagem, não vejo reclamação, não vejo nada. Todo mundo, cada um sabe o seu posicionamento. Eu sei que existe grandes comentaristas na minha frente, Dé, Gerson, Heraldo, e a gente convive maravilhosamente bem, faço bola em jogo, faço o show da galera, legal, um ambiente maravilhoso, todo mundo brincando com o outro, a gente não vê ninguém, no rádio, que a gente não vê lá, não tem trairagem. Isso é um bagulho que eu acho muito engraçado. E tem um comando muito forte, que é do Marco de Giacomo, que é um cara que se impõe muito. A gestão, assim, no departamento de esportes, a Karen comanda a gente muito bem. Assim, muito bonitinho, ela tem uma postura fantástica. Sim. A Karen sabe comandar, sem gritar, sem tratar mal as pessoas, sabe comandar com equilíbrio, com inteligência e competência que ela tem. E eu acho que mudou muito também, né, Valdir? Porque assim, o que você fala, muita gente da tua geração fala também, que o rádio ele tinha muito isso da trairagem, meio que, não perseguindo, mas assim, um querendo passar em cima do outro e tudo mais. E hoje em dia, eu, por exemplo, venho dessa nova geração, eu tô trabalhando em rádio desde 2022, né? Então são 3 anos. Eu não peguei isso, assim. Para não dizer que eu nunca vi, eu já vi. Comigo nunca aconteceu, mas assim, já vi acontecendo, não dentro do esporte, em outro departamento. Mas assim, no esporte, cara, é um clima leve, é todo mundo se ajudando, é todo mundo trabalhando para que o outro melhore, para que o outro também tenha oportunidade. Tu viveu essa parte ruim, assim? Vivi. Como é que era isso? Sabe por quê? E existe uma coisa que agora o rádio diminuiu bastante, que era as viagens. Entendeu? Eu já vi, não vou citar nomes aqui, alguns até já faleceram, outros continuam vivos, mas o rádio, a competitividade era muito maior, porque você viajava muito. Sim. Existe uma coisa chamada Bye Bye Brasil, porque havia um hiato entre os campeonatos, o carioca e o brasileiro, um hiato assim dos 2 meses. Esse hiato era preenchido com jogos. Aí o Flamengo ia para o Nordeste. Aí você ficava 15 dias no Nordeste com o Flamengo. E aí você tinha uma boa diária. Aí você jogava em Sergipe, depois tu jogava em São Luís do Maranhão, depois tu ia para o Norte, jogar em Belém do Pará ou em Manaus. Às vezes você ia para o Centro-Oeste, jogar em Goiânia. Isso tudo. E naquela época existiam 3 rádios que brigavam por audiência. Tupi, Globo e Nacional. Brigavam por equipes fortes. Eram as tops. Sempre foram, né? Hoje a Tupi dá de banho em todo mundo, hoje a Tupi é covardia. Ninguém não faz nem preliminar. Mas antigamente era uma do Alcei comandando a Tupi, Valdir Amaral na Rádio no Globo e o Zé Carlos Araújo, o Garotinho, na Nacional. Aí depois
o Valdir Amaral foi para JB, o Garotinho foi para Globo, aí veio o Penido para Tupi, o Dalcei foi para Nacional, o Valdir Amaral foi meu chefe na Rádio Nacional. Pô, eu tive chefes maravilhosos, né? Eu tive o Penido, eu tive o Valdir Amaral, eu tive o Dalcei Camargo, eu tive o Luiz Mendes, eu aprendi muito. Eu tive a felicidade de trabalhar com grandes nomes do rádio. Pô, se eu citar aqui, eu ficaria até citando os grandes nomes. Para ser mais objetivo, eu só não trabalhei com o João Saldanha e com o Jorge Cury. O resto, os grandes nomes do rádio eu trabalhei. Então eu peguei uma experiência e tem uma competitividade. As equipes eram unidas. Assim, por exemplo, você trabalhava na Tupi ou na Nacional, outro na Globo, a gente sentava, bom, Gustavo aqui. Eu não fui o treino hoje, me dá uma sonora aí, outro dia eu te dava. Mas dentro da equipe havia uma competição por viagem, por cobertura, entendeu? E pela diária também, que era um cascalho a mais. Pô, a diária era alta, entendeu? Então, hoje o rádio mudou. Não tem mais aquela competitividade que hoje, com todo respeito, ainda mais só tem a Tupi. Só tem a Tupi. Não estou falando isso porque eu estou lá, não. E eu tenho orgulho de estar lá. Estar naquele time. Às vezes eu chego em casa e digo, caramba, eu estou jogando naquele time. Pô. Não só o time do esporte, mas o time inteiro. Os comunicadores que a rádio tem, né? Despertador do Brasil, Antônio Caro, Barbosinha, Clóvis Monteiro, Isabelle, Cidinha Campo, Heleno, tem o pessoal da Patrulha, Belisário. Então, às vezes eu chego, quando eu entro naquele prédio, caramba, eu tô aqui na Rádio Tupi. Até na equipe de esporte com toda também, a experiência que eu tenho. Sim. Pô, você juntar Penido e Garotinho junto. Que sempre, igual você falou, era sempre uma referência em cada equipe. Hoje a Tupi tem os dois. Tupi tem os dois. É a mesma coisa que ter Jets Rivelino na Copa de Pelé e Tostão. Então, realmente, às vezes quando eu entro ali, eu digo, caramba, eu sou um cara de sorte. 39, entendeu? E outro dia eu peguei um táxi. E aí o rapaz, porque eu fiz muito tempo televisão, né? Eu fiz com o Garotinho, fiz com o Edilson Silva, fiz com o Penido. E marcou muito os donos da bola. Aí o cara falou pra mim, pô, que bom que você voltou pro rádio. Eu falei, não, eu nunca sei. Pô, você tá na Tupi, porque eu fiquei 39 anos na Rádio Nacional. E a Rádio Nacional, infelizmente, nos últimos anos, foram pessoas que não conheciam de rádio e também a EBC se preocupou mais com TV e com a Agência Brasil, esqueceu o rádio ficou largado, não vai para estádio há 5 anos, entendeu? Então, a gente ficou ali profissionalmente, recebendo bem, mas chegou um momento que tinha que sair, eu saí feliz. Sim. O tempo mudou muito, né, Valdir? Porque assim, a televisão tomou conta, esquece, não tem mais o que falar. A televisão hoje manda e desmanda no futebol, porque todo mundo quer ver a transmissão na TV e é onde tem mais investimento. E você vê que hoje, olha quantas televisões se passam o Campeonato Brasileiro. Sport, TV Globo, hoje Record, tem TV aberta, Gazeta TV fechada, YouTube, streaming, tudo, né? Hoje você tem jogo da Record, que é domingo 8h30. Tem jogo da Globo, que é domingo 4 horas. Tem o jogo do Gazeta TV. Tem o jogo da Amazon Prime. E você estava fazendo Série B na TV Brasil. Fiz Série B na TV Brasil. Então, na TV Brasil, eu fiz Série D, Série C e Série B. Aí. A gente só não fazia Série A. E isso porque, por ser uma emissora pública, e existe em outros países, as emissoras públicas têm direito a... Eu fui fazer uma viagem com a minha mulher em 2018 para a Argentina, para Buenos Aires. Aí tinha um jogo da segunda-feira que era da TV estatal de lá. Então a CBF não cobrava nada para a TV Brasil. Ela só não deu a A, mas deu a B, deu a C e deu a D. E eu fiz muitos jogos da Série B. E você começa como repórter. Quando é que você faz essa transição para comentarista? Olha, eu fui repórter. A transição aconteceu em 2006. A rádio. Então tu ficou bastante tempo repórter. Fui repórter de 70. Vamos botar 79, que eu comecei como estagiário. De 79 a 2006. Bastante tempo. Cobri o Botafogo muitos anos. Eu cobri 2 clubes. Mais de 20 anos o Botafogo e o Flamengo. Eu cobri o Flamengo. Eu cobri o Botafogo uns 15 anos e cobri o Flamengo. Inclusive era no Flabarra, muito legal. Fiz um bom ambiente no Flamengo, que eu sempre fui profissional. Todo mundo sabe meu clube, mas eu sempre. Até o Carlinhos brincava muito comigo. Semana de Botafogo e Flamengo, e dizia: não, vamos fazer coletivo, não, que ele vai passar pro inimigo. O Carlinhos falava. Então eu cobri. A transição aconteceu da seguinte maneira.
A Rádio Nacional tinha uma baita de uma equipe. Era Luiz Mendes, comentarista, Alberto Rodrigues, Roberto Porto. E aí essa equipe se dissolveu. O governo Collor mandou praticamente todo mundo embora. Depois, algumas pessoas voltaram, outros não voltaram. Quem era funcionário voltou, quem era contrato não voltou. E aí ficou uma equipe pequena. E existiam 2 comentaristas, o Mário Silva e o Tasso Santos. Aí o Tasso Santos saiu da empresa. Saiu e eu comecei a fazer Cabo Longo. Sabe o que é Cabo Longo? Não sei. Eu vou te explicar então para quem acompanha. O mais antigo no rádio, vou lembrar. Cabo Longo é porque o cara botava na tabela assim, Gustavo Mota, comentário e reportagem. Aí entre parênteses, Cabo Longo. Sabe por quê? É que o cara fazia tudo lá de baixo, tinha que botar um Cabo Longo pro cara. Tinha que comentar Então, e fazer eu comecei a fazer reportagens e comentava no intervalo, porque só tinha eu e um. Aí o outro, era eu e um comentarista, o Mário Silva, eu como repórter, equipe pequena, era eu, o Wellington, essa repórter era eu, o Wellington, o falecido Silvério, tinha um comentarista e 2 narradores. E aí um dia esse comentarista teve um problema, não pôde trabalhar. E não pôde, ele ficou doente, não trabalhou nem sábado nem domingo. Aí eu fiz lá de baixo. Eu comentei, eu abri jornada, eu comentei e fiz ponta. Quando foi na segunda-feira, eu chego na rádio, tinha um recado, que Deus o tenha, um cara muito legal chamado Cristiano Menezes, que era o diretor, esse entendia de rádio. Teve uns caras que não entendiam porra nenhuma de rádio lá. Pô, tem um monte de juvenil lá, foram para lá, indicados por políticos, não sabiam porra nenhuma de rádio. Tinha um que era engenheiro. Aí não tem condição. Não sabia nada. Mas era indicado por político. O grande fazer. A grande vantagem da Tupi é que a Tupi todo mundo é do rádio. Então, por isso que ela hoje se destaca. Só o Bola em Jogo tem 137 mil ouvintes por minuto. Só o Bola em Jogo. Hein? Não, o Bola em Jogo é estouro, é loucura. Então, aí quando chega na segunda-feira, eu recebi um recado. Acabou o programa de meio-dia, que tinha o programa de meio-dia a 1. Recebi um recado para o 21, era o estúdio. O 20 era a sala do diretor. Aí a secretária me ligou e falou: o Cristiano está pedindo para você descer aqui. Eu falei: acabou minha carreira de comentarista. Mal começou. Aí ele me chamou: entra aqui. Sentei, gostei muito. Você agora não vai ser uma repórter, você agora vai ser comentarista. Aí ficou marcado que o último jogo que eu fiz como repórter foi o final do Brasileiro de 2005. A partir de 2006 você vai ser só comentarista. Maneiro. Você vai deixar de ser repórter. Porque eu fiz direto, sábado e domingo, aí comecei a fazer. Aí virou comentarista. Virou comentarista. Você... Segundo o André Ribeiro, eu já nasci comentarista. Já nasceu comentarista. Mas, Valdir, você foi repórter. Tu lembra de alguma, assim, é porque hoje em dia mudou muito. Hoje em dia não tem mais aquela questão do furo de reportagem, que tu entra e tu tem que dar a notícia a qualquer hora e tudo mais. Você viveu esse auge, anos 90, ali, 2000, que isso ainda era muito enraizado. Tu entrava, parava a programação, podia ser de madrugada, podia ser 5 horas da manhã, meia-noite e tal. Tu lembra de alguma que te marcou muito pelo contexto? Claro, teve várias. Eu já dei muito furo no bom sentido, né? Também já levei muito. Já voltei para gravar Manchete, que era uma concorrência muito grande do Globo Nacional. A Nacional tinha programa de 11 a 1, de 5 às 7, de 8h30 a 9h30 e de 11 à meia-noite. Isso de esporte? De esporte. Uhum. Ainda tinha um de manhã que tu gravava de noite, que era o primeiro tempo de 7h40 às 8h. Então, era muito programa. Então, aí era um time de repórter muito bom. Teve um que me marcou. Aliás, 2 que me marcaram. Posso citar aqui os 2? Envolvendo o Botafogo. Você tem livre arbítrio para falar o que você quiser. Um colega meu que cobriu o Flamengo, chamado Sérgio Orindi, nós estávamos fazendo... Antigamente você fazia a pré-temporada dos clubes. Você ficava 10 dias fora numa cidade do interior. E nesse ano de 90, o Flamengo e Botafogo estavam hospedados, treinando em Friburgo. Sim. Um no hotel Olifas, que era lá no alto, e o outro no Bus, que era o principal hotel da cidade, que era o Flamengo. 90. Uhum. 90, um pouco. E o Botafogo estava tentando contratar um jogador que era do Curitiba, chamado Carlos Alberto Dias. E o Flamengo também.
E a gente fazia com linha. Antigamente era outra coisa. Eu sou amigo de ex-jogadores, a beça de Otávio, Renato, outros, porque a convivência era diferente. Você estava no. Tu era amigo, você vivia com os caras, hospedagem junto, voo junto, tudo junto. Rapaz, a gente via, o coordenador chegar para você e falava assim: ô Gustavo, eu quero que isso na segunda-feira. Por exemplo, o Flamengo vai jogar em Lima, fazer a final. Você tinha que dar a programação. Aí você chegava para o Flamengo, vem cá, qual a programação? O cara te dava. Aí você viajava no mesmo voo, ficava no mesmo hotel, você gravava dentro do avião, era diferente. Aí o Sérgio Orende disse o seguinte: Flamengo anuncia a contratação de Carlos Alberto Dias. Eu chego no seu Emil, falei, seu Emil, o senhor falou para mim que o Carlos Alberto Dias vem para o Botafogo. Emil era quem? Era o vice-presidente de futebol do Botafogo, Emil Pinheiro. Falei, seu Emil, o senhor falou, não, você vai ver, espera. Falei, pô, seu Emil. Aí, duas coisas com esse mesmo, meu amigo, mas duas coisas que eu derrubei ele. Aí ele falou, ele abre manchete e fala: Flamengo aguarda a chegada de Carlos Alberto Dias aqui na concentração. Aí eu entro. Botafogo não desiste de contratar Carlos Alberto Dias. De 5 horas. 5 horas. Aí deu o programa de pá. Aí, programa de 8h30. Aí eu falei, isso é meu. Pô, vai começar o programa 8h30. Eu com a linha no saguão do hotel. Ele falou. Isso tu tinha quantos anos? Eu? É. Uns 40, mais ou menos. Não, menos. 35, por aí. Aí. Mas já estava casado, já tinha 2 filhas já. Na época, uma tinha 4 anos. Não, uma de 5, uma de 2. Aí, de 5 e de 2, é isso mesmo. Aí, tô lá, ficava 10 dias fora, levava uma diária boa, cobrindo o clube, ia pro treino, os caras sentavam, conversavam contigo, tu almoçava junto com os caras, ia pra concentrar. Aí quando deu 8 horas, o senhor Emil falou, aí o Sérgio Orende fala assim, na abertura do programa de 8h30, porque tinha a Voz do Brasil, o Projeto Minerva, depois entrava o programa. Aí ele falou para mim, Carlos Alberto Dias tá chegando aí. Aí eu liguei para a condução, abre comigo. Abre comigo. Aí abriu comigo, falei, aqui concentração do Botafogo, está chegando Carlos Alberto Dias. Aí que o Flamengo. Aí eu entrei na brincadeira. Passou direto pelo hotel do Flamengo e veio parar aqui no Botafogo. O que houve, Carlos Alberto Dias? Puta, aí o cara ficou. Aí ele entrou de lá. O Flamengo vai recorrer da atitude. Sabe o que aconteceu? No trajeto dele do aeroporto para Friburgo, o seu Emil botou uma pessoa dele lá e aumentou a proposta do Botafogo. Uma pessoa. O senhor Emil mandou buscar ele no aeroporto e disse para ele: vai pro Botafogo que eu te dou a luva em espécie, papai. E não foi pro Flamengo. Deu um chapéu no trajeto. Deu no trajeto. A outra, essa foi a mais importante que eu fiz na minha vida. Essa tá gravada. Valdir Espinosa, campeão, meu saudoso amigo Espinosa, que era amigo de família. Senti muito o falecimento dele, um amigo que eu tinha no futebol. Amigo de família. De frequentar a minha casa, eu a dele, participou, foi no casamento da minha filha, no casamento do filho dele, de família, com minha mulher se dá muito até hoje com a mulher dele, um cara maravilhoso, e era meu amigo pra caramba. Aí eu chego na concentração, tinha um jogo Botafogo e Náutico, nunca mais esqueço, o último jogo dele na primeira passagem pelo Botafogo, 20 dias depois do Botafogo ser campeão em cima do Flamengo. Aí a notícia é que o Flamengo anuncia a contratação de Valdir Espinosa. Aí eu chego no hotel, que eu fazia na concentração, que eu fazia a concentração. Aí ele falou para mim: eu hoje não vou te dar entrevista, mas eu vou te botar na cara do gol. Tá? Banca que eu fui pro Flamengo, mas não vou dar entrevista para ninguém, porque eu não posso dizer que vou antes do jogo. Mas também não vou negar que vou passar por mentiroso. Para dar uma de Cláudio Garcia, que terminou o Fla-Flu em 83, Fluminense campeão da Taça Guanabara, e falou: não recebi proposta nenhuma do Flamengo, vou continuar aqui. No dia seguinte assinou com o Flamengo. Aí o Espinosa falou para mim: eu não. Então. Mas nessa época o Espinosa estava onde? Botafogo. Estava no Botafogo e foi pro Flamengo. Aí o repórter Copa do Flamengo, o mesmo repórter Sérgio Orende, fala: Flamengo desiste de contratar Valdir Espinosa.
Aí eu entro com destaque. O jogo com o Náutico é o último de Valdir Espinosa comandando o Botafogo. O falecido Loureiro, que baita chefe que eu tive, Loureiro Neto, falou, tu vai bancar essa? Falei, vou. Aí começou o jogo, o Espinosa falou, hoje eu não falo. Falou com ninguém. Aí acabou o jogo, naquela época você entrava no vestiário, né? Aí acabou o jogo, ele falou pra mim, vai pro Porcão da Barra. Falei assim, vai pro Porcão da Barra. Aí eu fiz a... O Porcão da Barra não existe mais não, né? Não existe mais. É ali perto do metrô. Uhum. Ele vai, aí passou por mim e falou, vai pro Porcão da Barra. Aí eu fiz tudo, fiz tudo. Porque você interrompeu o comentarista, tá aqui o Gustavo, pode entrevistar. Aí terminei a minha jornada, não gravei nada. Aí falei pros caras, vai gravar? Eu falei, não, vou gravar nada hoje não. Vai embora. Mais tarde eu ligo, tem plantão. A Nacional tinha programação que nem a Tupi. Sim. 24 horas com gente ao vivo, na madrugada, como tem a Tupi até hoje. Tem o Sim. Alexandre, tem o Garcia, depois tem o Belisário. A Nacional tinha também isso. Aí eu avisei a coordenação, não vou gravar nada não. Mais tarde eu gravo. Tem gente no controle. Mais tarde tem novidade. Aí eu falei, aí só disse o seguinte, deixa a fita lá no controle geral, que na época era fita, hoje é uma. Deixa a fita lá que eu vou gravar mais tarde. Aí quando eu chego no Porcão, o Espinosa e toda a diretoria do Flamengo. Os caras me viram, os caras do Flamengo são uma simpatia, Márcio Braga, falecido Gilberto Cardoso, Elal. Falei, não quero atrapalhar. Aí sentei. Vou só jantar na mesinha do lado. Aí a mesinha assim, distante. O cara falou, come o que você quiser. Eu falei, não. Aí me deu um aperitivozinho lá, fiquei tomando um refrigerante, uma batatinha frita, uma linguicinha, fiquei comendo. A banca do Flamengo. Claro, os caras do Flamengo não. Chamou o garçom e falou, é nosso. Eu fiquei sentadinho lá. Aí daqui a pouco ele me chamar. Olha, tá tudo certo. Aí... Valdir Espinosa, o novo técnico do Flamengo. Aí eu peguei o telefone e na época o Washington Rodrigues fazia o show da madrugada pela Rádio Tupi, pela Rádio Globo. Ele e o meu saudoso querido Abirrian fazia o show da madrugada, que tinha uma audiência também brutal. Aí eu entrei 1h pouco da manhã, o telefone, quem fazia um programa nacional, José Silvério. Eu entrei, Silvério, falamos aqui do Porcão da Barra, Valdir Espinosa, o novo técnico do Flamengo. Entrevistei o Espinosa, entrevistei o Gilberto Cardoso, que era o presidente do Flamengo. Aí... Isso foi que ano? 1989, 2 anos depois, 2 meses depois do Botafogo ter sido campeão em cima do Flamengo. Uhum. Aí entrevistei, aí daqui a pouco, tá bom, mais detalhes daqui a pouco, aí peguei o Espinosa, gravei para de manhã, aí daqui a pouco, daqui a pouco chegou Emil Pinheiro, vice-presidente de futebol do Botafogo. Sabe o que aconteceu? O Flamengo indicou o treinador do Botafogo, que era o Edu. Aí eu entrevistei o técnico que saiu, o técnico que chegou, estava chegando, o presidente do Flamengo e o vice-presidente de futebol do Botafogo. Ganhei um elogio na Folha, cara. Na época o chefe era o Teixeira Reiser, um cara famosíssimo, avô, inclusive, da Marina Reiser, que é casada com o Marcelo, filho do nosso querido Penido, Marcelo Penido. Aí ele me deu um baita de elogio. Aí daqui a pouco chegou Rádio Globo, chegou chegou o Elcio, esbaforido, botei todo mundo. Essa, pra mim, foi uma das mais marcantes. Não, isso é muito curioso, porque assim, paralelamente, tentando trazer uma analogia, era como se o Flamengo contratasse o Arthur Jorge depois dele ter sido campeão da Libertadores no ano passado. Isso aí. Chegou e aí aí parou escolhe aí um Barra Grill desses da vida, resolveu tudo e você na mesinha do lado. Cara, isso é fenomenal. Não, é fenomenal. É fenomenal. E é o que você falou. Hoje, 1h30 da manhã, o público não tá tão aquecido assim pra querer ouvir isso na hora e quer uma informação bombástica. No máximo, talvez você vai ver num Twitter, no Instagram, que a galera ainda tá vendo. Eu vou te contar uma que eu não vou citar nomes, que as pessoas estão vivas, tá? Deixa. Em off você conta. Eu tava em Fortaleza fazendo um jogo do Botafogo, aí o Botafogo perdeu. Aí eu tava jantando no mesmo hotel, aí o presidente sentou do meu lado, falou assim, o time jogou mal, né? O que tu acha? Tô pensando em demitir o treinador. Eu falei, demite sim, que ele é muito fraco. Aí, demite sim. Aí, demite sim, que ele é muito fraco, pô. Ele falou, tu acha mesmo? Eu falei, acho. Então, vou fazer o seguinte, eu vou acabar de jantar, vou sair daqui, tu chama ele,
depois que tu demitir ele, tu dá entrevista para mim, tá? Aí eu consegui, aí eu saí, acabei de jantar, fui lá para fora, aí o cara desceu, que estava jantando, aí ele demitiu o cara, aí eu entrei com os dois ao vivo, que o presidente foi demitido. Mas os dois estavam juntos ou separados? Cada um Estavam juntos, Estavam juntos? O cara subiu para descansar depois, para dormir. Uhum. Aí o presidente me chamou, pô, tô a fim de mandar esse cara embora, pô. Tipo, falei, manda mesmo, pô. E como é que o treinador se comportou, né? Acabou de ser mandado embora, o que o cara diz na hora dessa? O cara é bacana, o cara foi profissional, pô. Faz parte do futebol, blá. Isso é curioso, como é que mudou? Hoje em dia, é impossível isso acontecer. É impossível. Vamos botar, paralelamente falando, hoje a gente sabe que o Ancelotti não vive fase boa no Botafogo. Vamos botar que o Textor resolve demitir o Ancelotti. É impossível você jantar com o Textor, ele chamar o Ancelotti pra mandar ele embora e logo em seguida você entrevistar os dois. Quer ver uma coisa? Pode ser qualquer emissora, qualquer canal. Teve um outro treinador que o preparador físico virou pra mim e falou assim, bola rolando, hein? Depois do último jogo do fulano, que ele tá demitido. Tô te bancando que eu já ouvi lá no vestiário isso agora, ele já foi comunicado. Só tá trabalhando. Aí eu dei, fulano de tal, assim, bom, não vou falar o nome, porque também tá vivo para não gerar mal-estar, entendeu? Mas é complicado, porque assim, antigamente era outro tipo. Era outro tipo. Era outro tipo de relação era outra de respeito. Sim. Eu não tenho nada contra hoje, mas hoje o jornalismo também está entrando numa área muito chata, Gustavo. Porque na nossa época a gente tinha assim, eu não quero saber o que o cara fez durante a semana, eu quero saber o que ele vai fazer no campo, se ele treinou, se ele não treinou. O cara hoje fica, fulano saiu com fulano estava na noite. A fofoca hoje ela tá tomando mais conta do noticiário do que o jornalismo. Muito chato isso. Mas os clubes têm uma culpa, porque naquela época a gente tinha liberdade para ver o treino, para entrevistar jogador. Hoje eles fecham tudo. Inclusive isso é um negócio que até a gente tem que valorizar publicamente, que o Rodrigo Paiva, junto com o BAP, a diretoria do Flamengo, mudaram para esse ano, né? O Flamengo foi muito tempo um dos clubes que mais se fechou, e esse ano o Rodrigo Paiva, que agora comanda a comunicação do Flamengo, junto com a direção, e eu também não sei de onde veio essa ordem, para também não valorizar só um, mas valorizar todo mundo, o clube como um todo. Abriram treino, começaram a fazer coletivo. Porque antigamente, eu lembro, assim, eu comecei a fazer faculdade em 2019. Eu ainda peguei, antes da pandemia, aqueles treinos abertos no meio de semana que tu fazia uma coletiva depois. Eu lembro até hoje, nunca vou esquecer. A primeira coletiva que eu vi de um jogador de futebol foi o João Paulo, que era do Botafogo, hoje tá nos Estados Unidos. Um treino aberto do Botafogo nas vésperas de um jogo de Copa do Brasil, no Newton Santos. Aí eu, na época, tava fazendo um curso de rádio, e aí o professor levou a gente, inclusive um abração pro André Gonçalves. André Gonçalves, gente era o boa. professor, levou a gente pra assistir esse treino e depois do treino teve uma coletiva com o João Paulo, que na época era o capitão do Botafogo, falando, a gente vai enfrentar o América Mineiro, tem que ganhar, não sei o quê. E aí, tudo bem, veio pandemia e tudo mais, mas assim, de 19 pra cá, 20 pra cá, vamos botar assim, acabou. Isso nunca mais serviu. Ninguém mais era liberado pra ir pra treino, ninguém mais era liberado pra assistir, pra participar de concentração, de viajar junto, nada. Você não tinha acesso a mais ninguém. A assessoria também dificultou muito isso, porque fechou os jogadores. E aí o Flamengo esse ano muda. O Flamengo abre treino, o Flamengo dá coletiva no meio de semana. É complicado, porque você vai lá pra Vargem Grande no fim do mundo? Vai. Mas assim, você permite ter mais acesso, você conhece o CT do clube, você tem contato com o jogador, as emissoras conseguem fazer entrevista com o elenco. E isso, querendo ou não, você volta um pouquinho a ser o que era aquela época. E você falou essa questão do respeito, eu acho que isso também atrapalhou, porque fica um pouco desse rancor do jornalista falar assim, já que eu não tenho acesso, então também eu não quero saber. Eu vou falar que ele dormiu, que ele foi pra balada, na nossa época, olha, o jogador tinha tanta confiança que depois do jogo até eu já emprestei quarto para jogador. Não, conta essa história aí, Valdir. Mas não vou citar não. Não cita não. Mas já emprestei quarto para jogador, que antigamente era depois do jogo era uma... O jogador saía para jantar com a gente, entendeu? E havia o respeito, sabia que ele ali acabou. Ia morrer ali. Morrer ali. Então, havia o respeito, a convivência boa. E olha, eu fui o primeiro, eu e o Rodrigo Paiva, que é o melhor assessor de imprensa do Brasil, disparado. Foi o primeiro, inclusive, fazer um convite público. Comigo. Eu quero fazer um bate-papo, uma resenha com o Rodrigo Paiva para ele contar essas histórias. Nós fomos os primeiros assessores de imprensa, eu e ele. Eu, em 91, quando eu saí da Rádio Nacional, que Fernando Collor acabou com a equipe de esporte, eu fiquei
parado. Sim. E recebi um convite do Emil Pinheiro para ser assessor de imprensa do Botafogo. Eu fui assessor de imprensa do Botafogo em 3 gestões. Eu e o Rodrigo Paiva foram os primeiros, em 91. Criaram a profissão. Criamos a profissão. Porque, na verdade, na época não tinha. Não Vocês tinha. eram, na verdade, pessoas que iam fazer essa gerência, porque vocês entendiam da função e podiam meio que O falar Rodrigo a era linguagem amigo deles. o Rodrigo era amigo do Márcio Braga, Sim. da família do Márcio Braga, um cara muito bem preparado. Depois se preparou mais ainda, era remador do Flamengo. E eu, porque eu estava parado, fiquei desempregado. Eu modéstia à parte, eu fui muito correto na minha cobertura. Dentro para que eu cobri Flamengo, só deixei amigos. Eu, graças a Deus, tenho esse orgulho. Nunca ninguém me peitou, nunca ninguém me ameaçou, porque eu sempre fui correto. Campo e bola. E aí nós fomos os primeiros assessores de imprensa. Não, e você conhecia o meio do futebol porque você convivia com a galera. E conhecia o meio dos jornalistas porque você era E jornalista. eu sabia lidar como você. Sim. E eu vou te falar, esse período que eu passei dentro do vestiário, e depois eu fui supervisor do Botafogo, está me ajudando muito na minha função hoje. Eu tenho uma Você leitura conhece diferente. bastidores. E outra coisa, às vezes eu reclamo quando as pessoas. Eu não reclamo, não. Mas às vezes as pessoas, eu vejo na televisão, comentários falam, pô, mas tirou com 10 minutos? Por que não tirou no intervalo? Às vezes tem uma programação para você jogar 60 minutos. Sim. Não, entendeu? São certas coisas que o bastidor te dá e que você traz para o teu trabalho hoje. E hoje em dia mudou essa questão de fisiologia, né? O Felipe Luiz é um que toca muito nesse tema de forma mais incisiva. Tem jogador que pode entrar em campo 65 minutos. Ele vai jogar 45 mais 20. Deu 20, ele sai com 19, o maluco já tá aquecendo. Mas era bem diferente, mudou muito, até o linguajar mudou tudo. Mudou muita coisa. Mas foi uma experiência boa que eu tive. Eu agradeço muito a Deus. Todo dia eu agradeço a Deus de ter tido essa experiência como supervisor, como assessor de imprensa, como repórter. E hoje eu me sinto um cara... Se você fala, você está realizado profissionalmente? Cheguei na Rádio Tupi. Teve alguma bomba que você, como assessor, como supervisor, teve que matar no peito e resolver? Que você se orgulha também de falar assim, essa eu tirei onda. Olha, eu não vou citar nome, mas tive uma baba. 2 jogadores, na antivéspera de um jogo, 2 jogadores famosos, hein? Não é jogador reserva, não, famosos. O supervisor pegou eles com 2 mulheres de uma suíte de um hotel, onde o time estava concentrado, tomando vinho, batendo papo, Fazendo umas coisinhas lá, fazendo uma linha de passe. explicando a tática. E aí o supervisor me chamou e falou, eu vou mandar esses 2 caras embora. Aí eu chamei o treinador e falei, olha só, fulano, isso vai dar uma repercussão negativa pra caramba. Aqui nesse hotel estão simplesmente Rádio Tupi, Rádio Globo, o Globo, Jornal do Brasil, o Dia, Jornal dos Esportes e o lance que estava sendo lançado naquele período. Tu lembra o ano, pode falar? Um ano posso, 98. 98. Depois Copa do Mundo. Aí vocês confabulam aí. Aí eu falei, eu falei, fulano, o que a gente vai justificar amanhã que fulano e fulano foram embora? Se são 2 caras tops. Os caras vão especular. E se souberem a verdade, até nós que não temos nada a ver com a história, temos família, mulher, a gente vai... Até ter que se explicar. Aí ele falou para mim, você tem razão. Você tem razão. Aí ligou para o presidente, falou, presidente, aconteceu isso e isso. Eu e Valdir chegamos a uma conclusão que é melhor não divulgar. Aí ele falou, reúne o grupo, comunica para o grupo o que eles fizeram e eu vou dar 40% de multa para cada um. E os caras jogaram e foram multados e ninguém sabe até hoje. Aí. Em off eu te dou os nomes. Mas, Valdir, você virou comentarista. E aí você ainda pegou uma parte de comentarista que ainda tinha essa relação um pouco mais próxima e tudo mais. Hoje em dia, eu vejo que está muito distante. Você não tem tanto acesso assim. E aí, tu já me contou uma história. Uma vez tu tomou um apavoro de um familiar de um jogador. Foi. Como é que foi essa história, cara? Não, rapaz, tinha um jogador que... Isso já estava na TV. Uhum. Quando eu comecei minha carreira de comentarista, o repórter ainda ia a campo. E o Botafogo até treinava muito o General Severiano. E eu ia lá para ver o coletivo e tudo. De vez em quando ia no Newton Santos. E aí, uma vez, eu tinha um determinado jogador, que eu não vou falar o nome, jogava no Botafogo, só vivia machucado.
E eu participava no programa de televisão, com uma baita de uma audiência, Isso que eram os tem o quê? donos da bola. Uns 10 anos. Uns 10 anos, é. Aí o torcedor botafoguense também, não é muito difícil de pensar quem é que era há uns 10 anos rapaz, atrás. Aí eu tava no. Aí fulano é um chinelinho danado, não joga. Aí um dia eu tô no supermercado aqui na Barra com a minha esposa, andando. Aí veio uma senhora muito bem vestida, bonita, até bem cuidada, veio na minha direção. Até minha mulher ficou meio assim, o senhor não pode fazer o que o senhor faz com meu filho, o senhor chama meu filho de chinelinho, adora. Falei, minha senhora, o programa é leve, é uma brincadeira, não tô vendo. Mas ele não joga, na gíria do futebol, quem não joga é chinelinho. Aí ficou Minha senhora, seu filho não corre, teu filho não tá toda hora machucado. Aí... Você tem que dar um esporro no teu filho, que não tá jogando. Mas eu levei bem, numa boa. Quer ver uma coisa? Outro dia eu tava no mercado, o Dé é o irmão. Sim. Eu, quando comecei no rádio, o Dé jogava... Inclusive, o Dé vai participar aqui do Tribuna. O Dé é um cabeçudo, é uma gente boa demais. Pô, esses dias no Bola em Jogo chamaram ele de cabeça de desodorante rolão. Eu não aguentei, cara. Mas escuta essa, cara. O Dé é uma pessoa doce. Nós fomos vizinhos, moramos no mesmo prédio. As famílias se conhecem. A Andressa cresceu junto com as minhas filhas. Rose, a mulher dele, é uma pessoa maravilhosa. Aí, rapaz, outro dia eu tô... E ele brinca muito comigo no Bola em Jogo. Né? Eu não sou seu amigo, eu sou seu conhecido. E olha lá. Olha lá. Aí no outro dia eu tô no mercado, aí no mesmo mercado, aí vem Para de ir nesse mercado também. Mercado só dá ruim. Vem um casal, um senhor falou, pô, parabéns, você tá na Tupi. Por que o Dé não gosta de você? Eu falei, claro que gosta, nós somos amigos, faz parte. Aí eu conto com ele ri. Aí o cara falou, pô, o Dé não gosta. Eu falei, ele disse que não é seu amigo. Eu falei, mas é brincadeira. E é um personagem que, pra você ver que funciona, a galera realmente acredita nessa história. O Dé é uma pessoa maravilhosa, cara. Maravilhosa. Pessoa pura, um amor de pessoa. O Dé é uma pessoa extraordinária, como é o Gerson também. Todos lá são maravilhosos. Tem uma história com o Dé, que quando ele vier aqui, ele com certeza vai falar isso, porque ele conta essa história pra todo mundo e me zoa desde que ele me viu. Vou guardar ela pra quando o Dé vier, mas assim, o Dé ele brinca com tudo. Ele não, se ele não encarnar em você, ele vai te observando, ele vai te analisando. O que ele puder encarnar em você, nós fomos fazer o Bola em Jogo lá do Lagoon, né? Sim. Uns meses atrás. Eu tava na produção desse programa. Aí ele me pegou em casa, que ele mora em Vargem Grande, eu moro aqui na Barra. Ele me pegou perto de casa, a gente foi para um carro só, porque dificuldade de vaga. Aí quando nós estacionamos lá, né? Aí veio o segurança, um bom trabalho. Ele olhou pro cara, bom trabalho é o cacete, que eu não sou macumbeiro. E não pode falar bom descanso pra ele. Pô, ele fica louco. No dia de finados, agora no último domingo, ele ainda deixou. Não podia falar bom descanso, porque mais ou menos. Mas ele é um show, cara. Se diverte com o Dé, é uma pessoa pura. Não. E aí, Valdir, você, comentarista, tu tem alguma cobertura de você ter ido pra um jogo que viveu assim uma experiência, seja como torcedor, seja de emoção mesmo, que você lembra? Ou pode ser repórter, pode ser comentarista, um jogo que mexeu muito contigo? Foi comentando do estúdio a final da Libertadores. E comentando em loco, não senti emoção, mas eu senti pena das pessoas, aquele 7-1. Eu estava pela Rádio Nacional, no Mineirão. Eu olhava para as crianças, só chorava criança e mulher. Sim. Porque você, na Copa do Mundo, você não tem cabine. É tudo bancada. E aí, me emocionei, eu não escondo ninguém que eu sou Botafogo, comentando Botafogo e Atlético pela circunstância do jogo, por tudo. Me lembrei do meu pai, que era Botafogo, gostaria de estar. Um amigo que trabalhou comigo e dividia programa comigo na televisão, que era botafoguense demais, que era o Márcio Guedes, me lembrei dele, me lembrei do meu pai. A minha filha estava lá comemorando. Então, foi o jogo que eu mais me emocionei, foi aquela final da Libertadores. E não me emocionei naquele 7-1, mas eu senti pena das pessoas. Sim. Me tocou, entendeu? Foi muito triste, né? Mas só via mulher e criança chorando. Entendeu? Porque Copa do Mundo é outro público, né? É outro público. Eu fiz todos os jogos do Brasil naquela Copa do Mundo e eu não consigo me emocionar com seleção. Não consigo. Eu sou frio. E também outra coisa, eu sei distinguir bem. Você sabe disso, que eu trabalho com você, tenho esse privilégio de trabalhar com você. Eu sou muito Botafogo. Sim. Mas quando eu abro aquele microfone, ou então quando eu estou no estúdio, acendeu aquela luzinha vermelha, eu sou profissional. Sou profissional, cara. Bom, jogou bem, jogou mal, jogou. Tanto é que semana passada eu fiz uma crítica aí, é a realidade. E 90% das pessoas me apoiaram, porque eu falei a realidade. Se você quer diminuir custos, sim, redução salarial,
Se você quer diminuir o custo da folha e do elenco. Você não pode ter uma comissão técnica cara como tem a do Botafogo. E o pior, que não ganha nada. Não, você até falou na transmissão, você falou quanto que é essa comissão técnica hoje do David Ancelotti no Botafogo? Pelo amor de Deus, eu fiquei abismado quando você falou aquilo. E é verdade. Tanto é que ninguém me contestou. Se eu tivesse errado... teria nota oficial, teria um questionamento. Porque é bom deixar bem claro... Mas tu pode falar o valor aqui? Posso. Eu só tenho como buscar a Tupi, cara. Eu tenho informação. Sim. Não vou dizer quem me passou. Não, é óbvio. O treinador ganhou 1.200.000, juntando com as demais pessoas que trabalham, dá o valor que eu citei, 2,5 milhões, porque engloba salário de mais 5 pessoas, engloba aluguel, engloba carro blindado, engloba segurança, é um pacote. Não é ele que ganha isso. É o pacote Ancelotti, treinador do Botafogo. Que não merece. Tá lá pelo sobrenome. Assim, o Botafogo, cara, isso foi uma discussão desde quando ele assumiu, né, Valdir? Queria até saber a tua opinião. Tu acha que um time que acabou de ganhar Campeonato Brasileiro, que acabou de ganhar Libertadores, pode ser a primeira experiência de treinador para um rapaz? E aí, assim, a parte que ele é filho do Ancelotti, trabalhou no Real Madrid e tal, beleza. Mas assim, ele é igual aquela brincadeira do Guardiola. O Domenech foi auxiliar dele 10 anos, o amigo morou na garagem durante 10 anos e não virou carro. Não é porque ele é filho do Ancelotti que ele virou treinador. Claro, olha só. Infelizmente, eu nunca troquei uma palavra com ele. Que parece muito gente boa e muito correto. O pai dele não ia botar ele para se auxiliar se ele fosse ruim. Eu digo sempre, eu tenho esse orgulho de olhar para minhas filhas, para minhas netas, para minha mulher, com orgulho, porque eu nunca fui processado. Sim. E se Deus quiser, não serei. Porque eu penso antes de falar e eu não falo de pessoas, eu falo de profissionais. Sim. Ele pode ser um bom rapaz, dar esmola no sinal, entendeu? Ser simpático, não discuto isso. Estou falando que ele não estava preparado para ser técnico do Botafogo. Eu achei que foi um erro, não quero dizer, eu achei que foi um erro gritante do John Textor, que em 2025 só errou. Tudo que ele fez de bom, ele chegou muito bem. Você vê no primeiro ano dele, de 22, não podemos esquecer que o Botafogo ganhou uma Série B em 21, em 22, quando ele chegou, o Botafogo ficou em 9º lugar, só não foi para a Libertadores, que perdeu o último jogo de 2-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Em 23, teve aquela arrancada que depois terminou, que se o Botafogo terminasse em 5º lugar naquele ano, seria comemorado. Mas pelas circunstâncias da competição, ninguém comemorou, porque colocou 13 pontos na frente e perdeu. Aí em 24 ganhou tudo. Só que em 25, eu volto a repetir aqui no seu canal, eu não comento pessoas, eu falo de profissionais. Eu estou citando o Texel como profissional, como dono do clube, como dono da SAF. Ele, como dono da SAF, em 25 errou tudo. Ele botou um treinador inexperiente, que foi demitido do Resende, que fez uma campanha ruim no Sub-20 para decidir 2 títulos importantes que o Botafogo não tinha: a Supercopa do Brasil e a Recopa. Aí, foi o auxiliar, né? Foi o Carlos Leiria. Que ele sobe como interino e fica, né? Aí, depois ele tira o Leiria e contrata o Caçapa de volta, que é um bom auxiliar. Quando o Caçapa estava se aclimatando, ele vai e traz o Renato Paiva, que talvez hoje estivesse dando resultado melhor. O cara fez uma partida brilhante contra o PSG, o Botafogo de 1-0, um grande jogo. Aí no outro jogo contra o Palmeiras, foi equivocado na escalação, demitiu. Aí ficou sem treinador. Aí contratou esse rapaz que pode vir a ser um grande treinador, mas não é ainda. E ele me passa uma coisa que não me agrada. Eu vibro no que eu faço, Gustavo, você sabe disso. Eu tenho uma transmissão às 5 horas, chego na rádio às 3, eu me preparo, eu vibro com o que eu faço. E fico puto da vida de ver o cara que não vibra o que ele faz. E ganhando o que ele ganha. Fica na beira do campo, parece que tomou Rivotril,
não se mexe, entendeu? Porra, entendeu? Então foi um... Não parece que tá fazendo com tesão. Não parece que tem tesão. Pô, deve atender, sabe? Sabe, pô, deve... Não, assim, e eu acho que é ruim até pra ele, porque é o que a gente tá falando, é um cara novo. Não, ele tem É um cara que tem um potencial absurdo, até pela experiência com o pai dele. Só que tu pegar uma bomba dessa, que é um clube que acabou de ganhar tudo, a expectativa vai lá em cima. E o Botafogo esse ano tem um porém, que é muita lesão. O Botafogo tem um time fora. Mas tem um problema de lesão, é aquilo que eu falei também lá na Rádio Tupi e volto a repetir aqui no seu canal. Eu não vou dizer que esse preparador físico é ruim, porque eu não estudei educação física. Então não posso julgar. Mas eu tenho experiência de beira de campo e de vestiário. Modéstia à parte eu tenho. Vestiário e beira de campo. Porque eu fui repórter e fui supervisor e assessor de imprensa. E você sabe o que acontece no vestiário, a gente não sabe. Quantas vezes eu, como assessor de imprensa, teve porradaria no vestiário e falava pros caras, vou abrir, hein? Todo mundo com carinha de simpático, porque vou abrir, hein? Entendeu? Então, o que eu estou falando é o seguinte, 4 preparadores físicos esse ano tem que estourar. 2 brasileiros, o do Leiria e o do Caçapa, um português e um italiano. Cada um com metodologia diferente. Olha quantas lesões. Então, o que eu falei... E ano passado ninguém machucava. Ninguém machucava, porque era um só. Então, o que eu estou falando, o que eu falei, e ninguém me contestou, porque eu falei, eu me preparo para falar, eu não falo aleatoriamente. Você não pode. Olha o número de contusões. Eu me basei nas informações do Thiago Veras, que é um dos poucos. Os repórteres da Tupi hoje são aqueles que correm atrás ainda. O Sérgio Guimarães, que é cascudo, o Ayrton, o Thiago Veras, o Coelho, que é um excelente repórter, o Gabriel Andrés. Então, os meninos correm lá atrás. E a gente sabe. Então, a gente comenta e ninguém ficou chateado, porque eu não ofendi ninguém, e ninguém me contestou. Porque eu não falei, eu analisei... Mas repercutiu dentro do clube. Deve ter repercutido, né? Deve ter repercutido. Tanto é que o diretor de comunicação, que não atende telefone, pelo menos ligou para mim dessa vez. Pô, mas você falou o salário do café. Eu não falei o salário, eu falei o valor, o montante. Sim. Não, e é muito isso, né? Porque assim, não é uma crítica, de novo, não é uma crítica à pessoa, mas o trabalho... Infelizmente é ruim. É um time que, assim, depois do ano passado, esperava-se que brigasse pelo menos por tudo. Mas houve um erro. O Botafogo passou longe de brigar por qualquer coisa esse ano. Passou, porque quando o planejamento. Olha, meu pai dizia: o que começa errado termina errado. E o planejamento foi todo errado. E o Paulo... O ano do Botafogo, assim, a declaração do texto de o ano começa em abril não existe. O grande problema é que, infelizmente, uma pessoa só não pode comandar tudo sozinho, se acha o dono, ele não tem experiência, ele não ouve ninguém. Ele não tem um gerente de futebol cascudo, tipo Rodrigo Caetano, tipo Paulo Angione, para dividir. Peraí, não é isso aí. Bom, entendeu? Ele é autoritário, né? Autoritário. Eu não conheço ele, mas dizem que ele é autoritário. Então, Gustavo, é muito erro. E as contratações, o scout do Botafogo foi brilhante. Mas esse ano errou. Não estou falando que o scout do Botafogo seja ruim. Eles não são ruins, ao contrário. O Rafael Rezende, o Alessandro Brito, mas todo mundo erra, cara. E eles erraram esse ano em vários jogadores. Porque jogador de futebol é sempre uma aposta. Sim. Se vai dar certo ou não vai, é sempre uma aposta. E aposta, e muitos, Juan Cruz, Botafogo, se eu for enumerar aqui os que não deram certo esse ano, muito poucos. E os que deram certo se machucaram. O grande problema é Caio Pantaleão. O próprio Bastos não ter voltado é estranho, né? Estranho. Porque assim, é o que você estava falando, o time quando dá certo, e aí a gente... Vou usar até com uma outra referência, vamos ver se você concorda. O Coutinho, quando voltou pro Vasco, ele voltou ali meio que aos trancos e barrancos, ainda não conseguia ter uma sequência. Quando engrenou com o Diniz, tu vê quantos jogos o Coutinho faz seguidos jogar os 90 minutos. E o time do Vasco encaixou com o Diniz, que entrou o Barros, que acertou meio campo, e entrou também o Nuno Moreira, equilibrou um pouco aí, ali. O Coutinho não virou o responsável por criar tudo. Dividiu a responsabilidade. Aí tu pega o Botafogo, ano passado, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Marlon Freitas, Gregory, todo mundo... A impressão que a gente tem que todo mundo jogou todos os jogos. E quando tem o seguinte, aí entrava Júnior Santos, Eduardo, Matheus Martins, Tiquinho Soares. Então o time, você vê, mais um contusão muscular. Mateus, Botafogo é o time que mais teve contusão muscular nesse ano, pô. Muita coisa errada. Espero que em 2026, primeira coisa, tira esse treinador, esse estagiário. Traz um treinador para valer. Não e começa a reformular o elenco. O pior é que você, para reformular, vai ter despesa. Porque você tem muito jogador de contrato longo. Que você, para mandar embora, tem que indenizar.
Se você tivesse que escolher um treinador pro Botafogo, você pensa em alguém assim, brasileiro, ou você iria em algum estrangeiro de novo? Não. Se ele diz que quer voltar, se ele quisesse voltar, seria o Arthur Jorge. Rolou um papo desse, né? O Arthur Jorge pensou em voltar e tudo mais. Sim. A saída dele também foi meio estranha, né? É. Porque dizem que ele já tava pra sair desde o Peñarol. E aí foi enrolando. Não, eu tenho uma informação, eu não entro no outro lado. O outro lado é problema pessoal de cada um. Não vou aí entrar é aquela nesse questão que a gente falou há pouco eu não tempo. Entro, não entro. Não entra nessa questão. Mas a informação que eu tenho, que na data FIFA de outubro, que foram 4 dias de folga, ele foi lá num jatinho, assinou e voltou. A informação que eu tenho de uma pessoa dentro do Botafogo, e essa pessoa é importante dentro da SAF, me deu essa informação. Aí ele jogou pra galera com relação a... O outro lado eu não misturo, eu respeito, eu acho uma coisa muito desagradável. É feio. É feio, você brincar com e fofoca, eu não gosto, eu não gosto. Eu não trabalho em revista de fofoca, isso aí. entendeu? Outro lado eu respeito. Outro lado, eu nem toco, nunca toquei, mas eu toco nesse lado. Que ele tinha um contrato em vigor com o Botafogo e foi lá assinar um contrato. E essa informação foi me passada por pessoa da SAF há algum tempo atrás. Que rolou um papo que eu acho que o clube lá ofereceu 3 ou 4 vezes mais, né? Ele até tentou negociar com o Botafogo, o Textor disse que não rolava. Ele já tinha um pré-contrato com os caras. Já tinha um pré-contrato assinado. Ele quer voltar. Se ele voltar, eu traria um treinador que, na minha opinião, evoluiu demais. Eu tinha muitas críticas a ele como treinador, porque ele era ruim de vestiário, não tinha uma boa relação com os jogadores, mas aprendeu muito. Rogério Ceni. É mesmo? É. É um que cresceu muito. O Flamengo também acho que ensinou muito pra ele, porque ele viveu o máximo que o treinador pode viver ali de ambiente, de vestiário, de pressão. Ele teve Flamengo, muito, né? Não foi bem no Flamengo, não foi bem no Cruzeiro. O Flamengo foi bem no campo, porque ele ganhou. Ganhou, mas... O problema foi o extracampo dele. O extracampo mas a passagem dele pelo Fortaleza maturou ele. Sim. E ele agora lá no Bahia diz que tá muito bem. E o Bahia também, acho que querendo ou não, esse ambiente mais propício até para ele se desenvolver, porque não tem uma pressão muito grande, o clube consegue ir passo a passo, degrau a degrau, Libertadores, aí compete melhor na Copa do Brasil. Eu acho que também ajuda ele a desenvolver, porque aqui é muito isso, né? Você chega no Flamengo, o Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar todo ano, o Palmeiras tem que ganhar todo ano, o Botafogo é um que a partir de agora tem que ganhar todo ano. Então assim, é um problema também pro treinador, igual o Felipe Luiz. O Felipe Luiz começou agora. Só que calhou de começar ganhando. Se não ganhar esse ano, já não presta. Infelizmente, tem essa pressão toda. Eu acho que há uma má vontade da mídia mais nova com relação aos treinadores antigos. Teve até aquele diálogo lá do Oswaldo e do Leão em cima, naquele evento que teve na CBF nessa semana. Anteontem, teve esse evento da CBF aí, e eles foram achei até o Leão até um pouco rude, né? Com o Ancelotti ao lado e tudo, mas há uma certa discriminação com os treinadores brasileiros, queimaram uma geração de treinadores brasileiros, e eu estou vendo o Ancelotti, não muda nada, estou vendo os mesmos que o Fernando Diniz convocou, que o Dorival convocou, não mudou nada. Recupera Casimiro, recupera Fabinho agora, o Danilo reserva no Flamengo é convocado, 3 laterais esquerdos, não sei para quê, o Juba, o Caio Henrique e o Alexandre, entendeu? Umas coisas que não estão me agradando não, cara, eu esperava mais do Ancelotti. Vamos falar de seleção então, Valdir, porque você também entende muito, queria até entrar nesse tema contigo. Tu tem alguma história com seleção? Você chegou a cobrir Copa do Mundo, cobrir evento de Copa do Mundo? Como é que foi essa experiência? Não, eu só cobri Copa do Mundo como comentarista. Como repórter não chegou não, porque eu era ramiúda. Tinha os pica. Os pica acho que iam. Denis, Loureiro, Cid Amaral, Ronaldo, Castro. Não, eu cobri 3 Copas do Mundo, 2 logo. Como eu fiz, claro, a Copa de 94... Eu fiz aqui do Rio, Penido, que era o chefe, foi o Heraldo, foi Penido, eu estava aqui no Rio fazendo reportagem, eu André Ribeiro, entrevistando as pessoas. Então, em loco mesmo, eu cobri 2. África do Sul, 2010 e 2014. E fiz 18 fiz 18 pela rádio, mas daqui, comentando os jogos daqui. 22 a rádio não comprou direito. 98 eu estava de licença na Rádio Nacional. Eu era assessor de imprensa do Botafogo, estava de licença, que lá você pode pegar licença sem vencimento, entendeu? Então eu cobri 94
primeira que eu fiz foi em 94, mas não jogos de outros países, não do Brasil. Sim. O Brasil era Penida, Heraldo, Sim. Zé Roberto Reit, Chico Anísio, que baita de uma equipe, Yata Anderson. Eu fiz, cobrindo mesmo Copa do Mundo, porque no 94 eu fiz mais a galera, aquela coisa toda. Cobrindo mesmo 10, 14 e 18. E aí, o Valdir, 2010, a seleção brasileira tinha uma expectativa em cima, porque assim, era o Dunga treinando, ganhou a Copa das Confederações no ano anterior, tinha um grupo ali mais ou menos fechado. Aí nas vésperas da Copa do Mundo tem um ruído que é o fato do Neymar não ir, Adriano não ir, Ronaldinho não ir, Ganso não ir. Como é que era pra vocês lá? Não sei se você viveu algum bastidor ou com alguma história que você se lembre, daquele ambiente lá, tipo assim, como é que era a confiança da seleção? Como é que era aquele grupo lá? Olha, a gente não tinha contato, cara. Já tinha separado um pouco Já mais, tinha né? separado. Eu ficava mais na sala de imprensa. Eu não ia nem para jogo comentando, porque a Rádio Nacional viajou, mas não comprou direito de estádio. Eu fiz tudo na sala de imprensa. Viajei para sala de imprensa, não, no centro de imprensa. Eu cobri como repórter em 95, a Copa América de 95. Essa eu cobri. Ainda era época boa, que você entrevistava todo mundo. A 95 eu cobri. Lá no. A final foi Brasil e Uruguai em Montevidéu 1-1. O Brasil perdeu nos pênaltis. Sim. Jogava Sávio, Túlio, Beto. Timão. Essa, como repórter, foi a única que eu cobri, como repórter. E dessa Copa agora? Você não tinha muita. Copa do Mundo você não tem bastidor, tudo muito. É muito fechadão, né? O Hélito tem porque até, vem de fora. O Hélito tem até muito mais experiência que eu de Copa do Mundo. Sim. Heraldo, pô, tem uma larga experiência. Dessa Copa agora, você tá confiante? Ancelotti? Você acha que o Neymar volta? Olha, o Neymar, que se ele quiser e se preparar fisicamente, tecnicamente, ele é um avião. Sim. Mas quem tem que decidir, ele primeiro tem que querer. E tem que estar bem para o Ancelotti convocar. Não adianta de ficar forçando para não vai convocar. Eu não estou otimista nem pessimista, sou realista. Eu não gostei dos últimos jogos da seleção, não gostei dessa convocação. Não gostei. Tá voltando a mesma coisa. Tem o Alisson, que tem a blindagem do Tafarel, que não tira ele. Para mim já era. Para mim, para mim, os goleiros, na minha opinião, são Hugo, Bento e Everton do Palmeiras. Não levava nem o Ederson, nem o Alisson. O Alisson é amiguinho do Tafarel, de tempo do Internacional, não vai sair nunca, né? Mas tu não gosta dele? Não. Não, veja bem, não acho um goleiro que inspira aquela confiança. Já fez 2 Copas do Mundo e não foi bem, tá na hora de mudar. O meu goleiro, o Everton do Palmeiras. E o Hugo eu acho um fenômeno também. Tu acha que tem alguém nessa seleção que também entra nessa mesma questão do Alisson que você falou, que talvez já não é mais o espaço? Porque tem muito nome que voltou. Voltou Casimiro agora, Richarlison tá de volta. Tem alguns nomes ali que estão gerando ali um burburinho. O próprio Fabinho voltou também. Fabinho voltou, entendeu? Ficou um pouco incoerente essa convocação do Ancelotti. Porque ele convocou muito zagueiro. Muito zagueiro. Muito lateral. O Danilo é reserva no Flamengo. Só convocou volante no meio campo. E os atacantes não tem nenhuma referência. Tudo bem, que a gente entende. Então ele vai jogar com 3 volantes, 3 atacantes. Mas aí, se a gente for pensar pela escalação, são 5 zagueiros. Vai ser um time totalmente recuado. Se for pelo número de convocados, né? Então, ficou uma convocação meio incoerente, né, nesse ponto. Mas... Ô Valdir, eu tava pensando aqui agora, eu tava lembrando, você contou no início que você fez muita amizade com o Renato Gaúcho. Aquela final de 95, Fla-Flu, tu trabalhou naquele jogo? Trabalhei. Como é que foi aquilo, cara? Porque todo mundo tava dando o Flamengo como campeão. E no finalzinho o Renato faz aquele gol de barriga. Como é que foi aquele... Mas o time do... Você comemorou, fala a verdade. Não. Naquela época você cobria Flamengo? Naquela época, 95... Não, cobria Botafogo, mas eu tava no jogo. Tava no jogo. Tava no jogo fazendo meio. Porque antigamente se trabalhava 4 repórteres no campo. 2 atrás de cada gol e 2 atrás de cada banco. Então, eu tava no meio. Eu tava fazendo o banco do Flamengo. Uma que me marcou muito, em termos de um jogo que me marcou muito, até que eu fiquei com pena. Foi aquele gol do Pet. O banco do Vasco, eu me lembro que eu estava saindo de trás do gol para entrevistar.
É porque sai de trás do gol para falar ali. Aí, rapaz, se você olhasse o banco do Vasco, os caras desabaram. O Joel, o banco todo desabou. Que o Vasco perdeu um caminhão de gols. E aí, a última bola do jogo, uma falta desnecessária do Fabiano Heller, que o Jorginho estava de costas, bastava ele cercar, ele fez a falta e pimba, saco, saco. E aí, rapaz, aquilo ali me marcou. A tristeza da. Sabe? Os caras riaram os quatro pneus. Valdir, a gente tá chegando na reta final. Você que tá acompanhando o Tribuna, já se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário também. O que você mais gostou da nossa resenha aqui? Se você tá assistindo a gente até agora, acompanhou toda essa resenha, você viu que o Valdir já falou muita coisa de bastidores do Botafogo, contou as histórias dele, algumas polêmicas ali ao longo dessa carreira toda. E, Valdir, eu queria agora, pra gente já se encaminhar pro final, a gente entrar nessa reta final do Tribuna, mais um episódio, inclusive, de novo, eu quero te agradecer a sua presença aqui, sabe que você é um parceiraço. Queria que você falasse também qual é a tua expectativa pro futebol daqui por diante. Porque, assim, você pegou uma fase em que vocês tinham muita relação com os jogadores, com os treinadores, com os dirigentes. Agora a gente vive uma fase ali que não tem tanto acesso assim. Você acha que daqui pra frente pode ser que volte a ser como era ou você acha que vai piorar mais? Rapaz, é difícil. Eu espero que volte. Não como naquela época que vai ser difícil, mas pelo menos um pouco mais de espaço para os repórteres. Porque antigamente a gente estava fazendo uma ponta, eu, o Hélio, os repórteres da época, aí eu dizia, pô, vai bater o fulano que treinou durante a semana. Pô, hoje tu não sabe. Sim. Entendeu? Ajudava todo mundo. Tanto que naquele gol do Pet, a ponta na reportagem na transmissão da Tupi, eu sei porque a gente já ouviu inúmeras vezes aquela narração do Penido com o Apolinho falando que São Judas Tadeu acaba de chegar. O repórter naquela transmissão dizia: o Pet treinou muitas faltas essa semana. E logo em seguida o Pet faz a festa da galera. Então, assim, é o tipo de detalhe que hoje em dia a gente não tem mais. A gente não sabe mais. Eu espero que não vai voltar com a mesma intensidade. Isso eu acho muito pouco provável. Mas eu espero que volte, pelo menos, que abra 2 vezes na semana. Que negócio de entrevista coletiva é muito chato, cara. Sim. Porque primeiro veio dos caras lá de uma porrada de cara de nada contra, tá? Porque o cara, para ser repórter, ralou. Eu ralei, eu fui escuta. Hoje qualquer um borra-bota dá notícia e você acha o dono da verdade. Não apura nada. Então, aí o cara fala, professor, primeiramente, obrigado, hein? Parabéns pela vitória. Pô, e não pegou. Aí faz uma pergunta longa. Eu já ouvi vocês falando mal desse parabéns pela vitória no intervalo, é brincadeira. Não, aí, parabéns pela vitória. Eu sou do canal... Família de não sei o quê. Família não sei o quê. Aí faz uma pergunta prolixa. Pô, levava uns porra do Loureiro. Não, Wellington. Levava uns porra do Loureiro, faz uma pergunta. Fala o que quer. Ô, fulano, o fulano de tal não joga, levou o terceiro. Já tem ideia do substituto? O cara fica, não, porque marcou com a linha alta no primeiro tempo e na linha baixa no segundo, espetado é o cacete, como diz o Dé. O cara estava espetado pelo lado, pô, seja objetivo. Tem uma coisa chata, o treinador já vai mal-humorado, já vai irritado, e você não tem direito a uma réplica. Eu te faço uma pergunta, você deixa uma resposta no ar, você não pode fazer segunda. Eu sou da época de botar fone para comentarista. O Renato Gaúcho foi afastado do Botafogo. Eu fui para casa dele. Pergunto o André e o Ayrton, que trabalhavam comigo na época. Ele ficou 2 horas conversando com o Ronaldo Castro, com o Alberto Rodrigues. Eu dentro da casa dele. Pô, e o cara afastado, hein? Recebi. Então, hoje você não consegue entrevistar. Os caras saem do ônibus, tudo com fone de ouvido. Pô, a gente, na nossa geração, entrevistava dentro do avião. Já vai buscar nos fundos. Pô, cara, eu tenho uma porrada de matéria para fazer. Me adianta aqui, vamos gravar aqui. Gravava dentro do avião. Depois, então isso tudo ficou muito... E aí por isso que as informações saem distorcidas, entendeu? Você já tomou alguma atravessada de treinador em coletiva? Você faz uma pergunta, o cara te dá um fora? Porque quando passou a ter coletiva, eu já não era mais repórter. Como diz o André, eu já nasci comentarista. Se livrou dessa. Me livrei dessa. Valdir, te agradeço muito esse bate-papo. Você quer alguma historinha, não? Pô, quero que você puder contar, então. Fica à vontade agora. Uma história que você não contou e que você acha que vale a pena, galera. Vai querer ouvir. Tinha uma... eu vou contar 2. A do Abel e do... A do Abel é maravilhosa. E a do locutor da rádio lá em Cachoeiro do Itapemirim.
O cara era gago, amigo do Érico. O cara era gago. E aí ele chegou às 6 horas da manhã, o Roberto Carlos estava no México, estava doente. Aham. Aí ele abriu a rádio e falou: do México vê notícia, morreu o rei Roberto Carlos. Aí a cidade parou, música do Roberto Carlos, música do Roberto, todo mundo chorando na porta da rádio. Daqui a pouco ele volta: do México vê notícia, não morreu o rei Roberto Carlos. Ele abriu, Cachoeira está de luto, não morreu o rei Roberto. Primeiro ele falou que Cachoeira estava de luto, depois ele falou que não morreu o rei Roberto Carlos. Olha, eu não posso falar o nome dele, senão ele me dá porrada. Ele fica louco quando eu não conto isso. E a do Abel? A do Abel é o seguinte: Abel assumiu, o Jorge Vieira foi demitido, o Botafogo perdeu para o Cruzeiro 3-1, 3 gols do Carlos Alberto Seixas. Jorge Vieira saiu no camburão. Não foi preso, não, saiu escondido, porque eu estou sem querendo dar porrada nele. Aí, dia seguinte, o Botafogo anunciou o Abel. Vice-presidente de futebol, Luiz Antônio Catapã, me lembro como se fosse hoje. Aí eu abri o bate-bola nacional em 1985. Não, mundo da bola é 85. Abel é o novo técnico do Botafogo, assumiu. Ele tinha parado de jogar pelo Goitacás, estava começando, sumiu. Aí eu recebo uma ligação, o supervisor veio me avisar que o Denis queria falar comigo. Eu fui lá na sala do supervisor, eu quero ao vivo. Falei, tá bom. Aí gravei o Abel, aí falei, Abel, quebra o galho pra mim. Eu já tinha conhecido como jogador, tinha viajado com ele, torneio de Paris. Quebra o galho pra mim, entra ao vivo comigo, tô começando lá, o ano que eu entrei tinha meses. Não, tá bom. Liga aqui pra casa do meu pai, que eu vou estar na casa do meu pai. Aí, tá bom. Cheguei na rádio, falei, olha só, liga pra casa do pai dele, que ele vai atender, tá? Aí, tudo bem. Aí começou o programa, o coordenador liga pra casa do Abel. Aí a mãe dele atendeu, falou, queria falar com o Abel. Aí a mãe dele falou, Abelão ou Abelzinho? Aí ele falou, Abelão. Aí faz assim, tudo ok. Falei, pode chamar. Aí o Denis abre, Botafogo está de técnico novo. Confira a hora comigo. Deu a hora, 20h35, vamos ouvir o novo técnico do Botafogo, Abel Braga. Boa noite, Abel. Boa noite. Eu sou o pai do Abel. Porque Abelão era o pai do Abel. O Abel em casa era conhecido como Abelzinho. Então, Mas deu jeito. O pai passou o telefone pro filho. Passou nada, eu tenho crise de... Comecei a rir, né? Aí botou a sonora que eu tinha. Que vale que eu tinha, seguro o meu de velho, eu soltei a que tava prontinha, faz o simples, quer inventar, aí, mas já tava prontinha a sonora, só põe a sonora e pronto. Aí nego riu pra caralho no estúdio, eu tinha que botar a sonora nos 3 minutos pra gente recuperar. E tá aí, o pai do Abel Braga, então, foi entrevistado no dia que o Abel Braga foi treinador. Não foi entrevistado porque ele recusou a entrevista, mas ele só vazou. Eu sou o pai do Abel Braga, não sou o Abel. Aí tem outra também do Batista, tinha um repórter que tinha mania, antigamente era dupla, né? Aí um repórter que gostava de passar para ele, aí, o mais laureado locutor esportivo do Brasil, o locutor de 13 Copas do Mundo. Aí o repórter se empolgou, falou, tá voltando ele, é o locutor de 13 Copas do Mundo, o mais laureado, o meu amigo Orlando Batista. Ele falou, eu não sou seu amigo, eu sou seu chefe. Valdir, papo tá ótimo e eu te agradeço muito pela tua participação, a tua disponibilidade para trocar esse papo aqui com a gente. Eu falei com a rapaziada antes da gente começar, eu falei, rapaziada, a gente tem que ter um episódio com o Valdir, porque ele é resenha máxima. A gente vai rir durante 2 horas, a gente vai contar história, a gente vai contar piada da carreira dele. E foi isso, né? Gostou de bater esse papo comigo? Muito bom, muito bom. Tem que trazer o André Ribeiro. Tem que contar histórias de André Ribeiro tinha uma calça que ele trabalhava, que nós fizemos a lista do Homo.
Como assim? Homo, sabão em sabão em pó. pó. Que ele andava com aquela calça durante 30 dias. O Wellington Campos criou a lista do Homo para comprar o Homo para lavar a calça dele. Quando ele falar isso, quando ele vier aqui, que ele vai ficar... Valdir, te agradeço abraço, muito. tchau. Valdir, um abração. Você que gostou dessa resenha, se inscreve, deixa um comentário, deixa o seu like. Procura o Valdir também nas redes sociais. Valdir, exímio botafoguense, muito profissional quando tá com o microfone ligado. Mas esse bate-papo aqui é um bate-papo de resenha, um bate-papo de brincadeira, de amizade, que eu sou muito seu amigo. É, recíproco é verdadeiro. Tenho a honra de poder dizer que sou teu amigo. Graças a Deus a gente criou essa relação de muita parceria. Você ensina muito a quem vem mais novo, como eu, como as outras pessoas que trabalham lá na rádio, que também são dessa nova geração. Você aprendeu muito. Nosso próximo convidado também é uma pessoa que eu tenho enorme admiração, mas eu vou esconder um pouquinho o bate-papo. No próximo episódio a gente troca essa ideia e vocês vão saber e já vão acompanhando a gente em todas as redes sociais. Tribuna.cast no Instagram. A gente quer bater o quanto antes o máximo de seguidores que a gente puder. Aqui também no YouTube a gente quer bater o máximo de inscritos possíveis. E também lá no Instagram a gente vai ter daqui a pouquinho uma resenha com o Valdir Luiz para divulgar esse nosso episódio, para também saber um pouquinho mais da sua relação com o Botafogo, um videozinho especial lá no nosso Instagram, TikTok, Shorts, onde mais puder ter vídeo, a gente vai postar. Fechou? Espero vocês na próxima. Até mais. E como a gente sempre diz, Tribuna chegou, hein? Valeu!